Olá pessoal, meu nome é Cíntia Travassos, eu sou psicanalista e a gente vai falar um pouco sobre o episódio 3 da série Wandinha do Netflix. Tem os outros reviews dos 2 primeiros episódios aqui no canal, se vocês quiserem escutar, especialmente o primeiro, ele é bem longo, eu falei de muitos temas de psicanálise, então talvez quem tá aqui pode gostar de procurar esses outros vídeos aqui. Sempre lembrando que a ideia aqui é uma brincadeira, então a gente está se aproximando de alguns conceitos e aspectos da teoria psicanalítica que eu trago para que quem queira conhecer, se aproximar, possa ter esse espaço aqui. Isso aqui não é por objetivo patologizar, diagnosticar, nada disso. Inclusive, vocês vão ver aqui que o que eu faço é pegar aspectos que aparecem ali no show, coisas, situações, questões, e trazer o que isso me remete da psicanálise de uma forma geral. Então, vamos lá? No episódio 3, bem no começo, quando a Wandinha tá ali falando, era lá com aquele amigo dela, que é o artista. E aí eles estão investigando lá o sumiço daquele outro amigo deles, que supostamente foi embora da escola. E então o menino pergunta assim pra ela, por que você se importa tanto com essa questão? E ela devolve pra ele falando assim, por que você não se importa nem um pouco? E isso é muito interessante para a gente pensar que as coisas que nos capturam, as coisas que nos movimentam, essas coisas que parece que nos pegam, que a gente não consegue deixar para lá, que vira uma coisa que a gente tem que ir atrás. E ao mesmo tempo, as coisas que também têm alguma importância, então um dos colegas deles simplesmente desaparece e você supostamente não ligar, não ser afetado. Então esses extremos que marcam, eles têm indicativos importantes ali de como é que a gente olha o mundo, de que talvez alguma coisa difícil está aparecendo ali que a gente não está conseguindo lidar muito bem. Então, acho que esses aspectos me fizeram pensar isso. O contrário do amor não é o ódio. Algumas pessoas acham que é isso, né? Que não gostar é o oposto do amor. O amor e o ódio, eles funcionam como duas faces da mesma moeda. É claro que pode existir só ódio, sem nenhum amor. O ódio, inclusive, ele chega primeiro. É isso o que a psicanálise conta pra gente, Freud, Lacan, de que sim, é muito possível odiar, e que odiar é inclusive uma ferramenta de separação. Eu falei aqui na análise dos outros episódios que a gente se separar, a gente saber se separar é fundamental para a gente se constituir como um eu. E o ódio, ele é um desses instrumentos que nos ajudam a separar. Mas o problema é se a gente fica colado demais ao ódio e não consegue produzir nada além disso. Aí a coisa vira de ponta cabeça, e pelo contrário, o ódio vira a cola que nos impede de abandonar alguma coisa. O contrário do amor, no fim das contas, é indiferença. Mas a gente também precisa ter a complexidade, a sofisticação de saber separar indiferença de fuga. Isso é bem delicado. Como é que a gente faz isso? Caso a caso, entendendo o contexto. E aí, por fim, tem um outro aspecto que aparece que eu achei legal, que é quando a Wandinha fala assim, porque daí, eu me esqueci o nome do personagem, mas ele parece ter um interesse nela, na Wandinha, e aí ela fala assim pra ele, eu não quero ser só um peão na sua briga com a Bianca, que ele namorava lá com a Bianca, aquela outra menina que não gosta da Wandinha, que é meio que rival dela ali na escola, e é interessante a Wandinha colocar isso, porque isso é muito comum na vida. Numa família, por exemplo, acontece de ter esse tipo de dinâmica. Duas pessoas brigam e aí as outras pessoas acabam sendo ali partes. Então elas são convidadas a tomar parte, a se posicionar. Isso foi bem interessante de colocar. Na psicanálise, a gente aprende que a gente se relaciona através de relações de sujeito e objeto. Então, tudo aquilo que não é a gente, de alguma forma, são objetos de amor, objetos de investimento amoroso. E às vezes a gente se coloca na posição de objeto para aquilo que a gente acha que o outro quer. Mas há que haver aí algum consentimento. Então, uma coisa é quando eu consinto em ocupar os lugares de objeto, porque também é minha vontade. Também é minha vontade de ir ao encontro do outro, ir ao encontro ali de algo que o outro está me convidando. Mas quando o outro está estritamente tratando a gente só como objeto, aí conseguir identificar e conseguir se posicionar pode ser muito
bacana. É algo que é importante aprender a fazer e a Wandinha faz aqui de um jeito bem legal. Bom, uma outra questão que aparece também e que me lembrou de um tema importante é quando a Wandinha tá conversando com o Eugene, aquele menino que tem o hobby das abelhas, lá de apicultura, de cuidar das abelhas e tal. E ela fala assim pra ele que ele lembra ela do irmão dela. E isso é muito legal. Eu acho que isso ajuda a gente a pensar uma coisa da transferência. Então, como é que a gente vai estabelecendo relacionamentos com as pessoas? O relacionamento transferencial é essa repetição de uma forma de relacionamento, de uma forma de amar e ser amado. E então, o Eugene, ele evoca isso nela. Características parecidas com a do irmão dela, de uma criança mais sensível, que às vezes precisa ser cuidada, que não consegue ele muito se proteger. E a Wandinha, ela faz então esse laço de amizade com ele por isso, e ela consegue perceber isso. É uma coisa bem bacana ali. Nesse episódio também, um tema que surge é segredos são zumbis. E é muito legal porque eu achei que isso tem uma associação perfeita com a psicanálise. Os segredos são zumbis, eles não morrem. Porque as pessoas acham que segredos ou verdades difíceis, questões dolorosas, complicadas, que não são tão simples, questões que nos implicam, em que a gente então tem que se colocar ali, que a gente tem que falar alguma coisa, que a gente tem que às vezes reconhecer que a gente errou, faltou. A maioria das pessoas tende a querer empurrar para debaixo do tapete, né, enterrar. Só que o problema é que segredos, coisas complicadas, dolorosas, elas não somem, elas não morrem. Pelo contrário, elas vão ficando maior e cada vez mais fortes. E elas explodem, ou na forma de sintomas, ou na forma de problemas. E a psicanálise, ela pode ser resumida dessa forma, assim. E há essa questão, eu acho que um paralelo, né, segredos, o que nós queremos olhar com o passado. Então, a psicanálise trabalha a história da vida de alguém. A psicanálise é um trabalho em que aquele que quer encontrar outras formas de fazer com a própria vida e quem sabe viver de um jeito mais interessante, mais autêntico, aquela pessoa precisa narrativizar a própria história. Então, começar a se apropriar, numa voz ativa, contar quem eu sou, o que me aconteceu. Olhando para o passado que a gente consegue mudar o presente e, por consequência, também construir um futuro diferente. Se a gente não olha para o passado, se a gente não olha para as coisas difíceis, a gente fica refém daquilo. E, muito provavelmente, então, o nosso futuro vai ser determinado por aquilo que nos aconteceu no passado e que a gente não consegue olhar, que a gente não consegue elaborar. Essa é uma coisa bem bacana que aparece na série também. Um outro aspecto que aparece é em relação às diferenças. Fiquei pensando bastante na amiga e colega de quarto da Wandinha, a Enid. Eu não sei se é o nome assim na tradução do Brasil. Mas ela é uma personagem muito interessante porque ela mostra como as diferenças podem ser muito enriquecedoras se a gente souber fazê-las funcionar. E esse é o grande desafio da vida, aprender a lidar com o diferente. No começo aqui do vídeo eu estava falando dessa coisa do ódio, da separação. Para a gente conseguir se separar, a gente precisa conseguir identificar os limites e as diferenças. O que é o outro, o que sou eu. E quem já teve dificuldades naquele processo, muito provavelmente quando cresce ou com o passar do tempo, tem dificuldades em tolerar, em lidar, em conviver, em entender, em fazer acordos com o diferente. Geralmente pessoas muito intolerantes, pessoas que querem que tudo seja do jeito delas, pessoas violentas, elas têm dificuldade de lidar com o fato de que o mundo não é espelho, de que as pessoas são diferentes. E a Enid, ela consegue fazer isso de um jeito muito legal, tanto na amizade dela com a Wandinha, em que elas têm diferenças, tanto nos interesses delas, então ela se interessa por um menino que não é do grupo dela, e a gente vai ver, inclusive, no futuro aqui, né, um pouco de spoiler, mas ela vai ser sempre convocada a lidar com a diferença, e ela faz isso de um jeito muito legal.
Então, acho ela uma personagem bem interessante. A diferença pode funcionar, mas é preciso disposição e é preciso ser capaz de lidar com isso, né? De elaborar, de lidar psiquicamente. No fim das contas, alguém que está bem consigo mesmo, inclusive com as próprias questões, com as próprias limitações, com as próprias dificuldades, geralmente consegue também entender, lidar e construir relacionamentos saudáveis com pessoas reais, humanas, que são diferentes. Bom, um outro tema que surge aqui também, que eu achei bem legal, essa coisa da obsessão adolescente. Então, quando você é adolescente e tal, fica obcecado com algumas coisas, com alguns temas, né? E aí brincam ali que a Wandinha é obcecada com a morte. E aí ela até fala o que eu deveria estar obcecada com boy band, com cavalo, então isso é aceitável? Além dessa coisa, né? O que é aceitável ou não socialmente, é claro que é um tema, no fim das contas, que nos desafia muito. A psicanálise fala muito isso, que os grandes temas para uma pessoa é de onde eu vim, por que eu existo, e a morte, que é quando tudo termina e que ninguém, em última instância, sabe o que vai acontecer. Então, a gente não tem uma representação. Fica muito a depender das possibilidades de cada um elaborar sobre isso, sobre esses dois temas. E também pensar que essa intensidade, então usa esse nome obsessão, mas não é um termo clínico. A gente está falando aí para algo que é um interesse intenso por um período de tempo. E é bacana pensar que esses hobbies, esses lugares que às vezes a gente vai, que a gente tem para descansar, então, trabalho com uma coisa, mas em casa eu gosto de pensar uma outra coisa. Isso, psiquicamente, pode ser muito saudável, que é criar esses espaços de descanso. Esses espaços em que, em alguma medida, a gente pode brincar de outra coisa, pode pensar em outra coisa, e a gente pode até esquecer um pouco das nossas questões que às vezes estão ali difíceis. Numa saída assim mais saudável, pra gente dizer, a gente vai para esses lugares, a gente descansa, a gente brinca, a gente pensa, a gente elabora e consegue voltar para a nossa vida renovado e quem sabe conseguindo pensar coisas novas. Numa saída já mais complicada, esses lugares, esses hobbies podem virar fugas, em que você busca aquilo ali exatamente para fugir da sua vida. E a gente vê isso, por exemplo, pessoas que às vezes só querem ficar online, que gastam muitas e muitas e muitas horas fazendo outras coisas, seja, sei lá, assistindo filmes, jogando, enfim, fazendo o que quer que seja, e começam a negligenciar a própria vida. Então começam a ter prejuízos na própria vida porque preferem esses espaços de fuga. Bom, um outro aspecto legal que aparece nesse episódio é essa questão das visões estarem enraizadas nas emoções. Achei isso bem bacana. Essa coisa de as emoções, os afetos, até fazendo um link ali com o primeiro episódio em que a Wandinha fala que emoções são fraqueza. As emoções, elas constroem a gente, os nossos afetos. Afetos de alguma forma ser afetado, mas a gente também está sempre afetando o outro. Isso não é uma via única, ela é uma via de mão dupla. Os afetos, em psicanálise, a gente pensa que a pulsão, então isso que nos move, isso que nos define como humanos, ela é constituída por um afeto e por uma representação. E os afetos, eles não somem, eles permanecem. A gente pode até tentar fugir da representação. Então, a representação da representação, a gente consegue separar até. Então, um afeto da representação dele. Essa representação é o que em psicanálise a gente chama de recalque, que vai lá para o inconsciente. Mas o afeto está ali. E ele procura uma outra representação. E aí essa outra representação que é mais aceitável, que a gente consegue lidar, ela vai aparecer e ela vai encontrar então satisfação. É assim, inclusive, que se constitui um sintoma. Depois desse recalcado, representante recalcado, o afeto que estava ali e que talvez trazia algo complicado para a gente, ele vai reaparecer, ele vai retornar na forma de um sintoma, de uma outra formação inconsciente. A gente é constituído pelos afetos e a gente precisa aprender a lidar com eles.
aprender a não ter que fugir deles, a não ficar aterrorizado, até para não ser controlado por eles. A gente precisa aprender a dar destinos para os nossos afetos. Também uma outra coisa que aparece é que no seriado como um geral, mas que acho que começou a aparecer de forma mais substancial nesse episódio, é que essa tentativa de destruir o diferente. Algumas pessoas fazem isso pegando esse gancho, então, que acho que a gente está comentando no episódio todo, a questão do ódio como separação, lidar com as diferenças. Para quem não consegue fazer isso muito bem, para quem tem dificuldades com a constituição de si mesmo, de lidar com o diferente, pode acontecer então de surgir esse medo profundo que tem como resposta uma intolerância muito grande. Quando a gente está se constituindo, a gente precisa elaborar o nosso narcisismo e saber isso, que o mundo não é o nosso espelho. Quando a gente não consegue fazer isso muito bem, ou quando a gente teve ali dificuldades nesses momentos de constituição subjetiva, isso pode acabar resultando, então, nessa violência, nessa intolerância, nessa necessidade de destruir, o que é diferente de mim mesmo, que não sou eu. E isso leva ao pior. No fim, também uma outra coisa que eu achei legal é quando a Wandinha fala assim, you can have it both ways, que é, você não pode ter tudo. A gente precisa escolher as coisas, se posicionar. Isso é muito importante. Não escolher já é uma escolha. Não se posicionar já é uma posição. Quando a gente não faz isso, é aquela coisa, né? Quem não escolhe é escolhido. Então a gente está abrindo para que outras pessoas então se posicionem mais ativamente. É claro que uma coisa é, não sei ainda, estou pensando, está em construção. E é claro que isso é válido e precisa ser respeitado. Mas tem pessoas que muitas vezes ficam ali muito nessa de não conseguir nunca tomar uma posição, não conseguir escolher, porque escolher requer bastante maturidade, escolher requer conseguir abrir mão. Quando a gente escolhe algo, quando a gente se posiciona, a gente não tem nem certeza de que aquilo que a gente está escolhendo a gente vai conseguir. A gente só tem certeza de que tudo aquilo que a gente abrir mão a gente não vai conseguir. Então, conseguir escolher é coisa de adulto, que requer maturidade. Mas a gente precisa conseguir fazer isso para ter um pouco de agência, para ter um pouco de posição de sujeito sobre a própria vida. E para fazer isso é preciso crescer, preciso amadurecer, aprender a lidar com as perdas, com as limitações, com as diferenças. E para fazer isso é preciso conhecer a si mesmo, conhecer quem se é, de onde se veio, quais são as próprias questões, as próprias dificuldades, para poder trabalhar nelas e poder viver da forma mais interessante possível para você. E aí, para encerrar, uma questão bem legal que aparece no episódio, essa coisa que me fez pensar de que a obrigação mata o desejo. Em psicanálise, especialmente em psicanálise lacaniana, há muito essa perspectiva de que a burocracia, de que a obrigação é algo que acaba destruindo, porque não convoca cada um a colocar algo de si naquilo que está fazendo. Ou isso também surge, por exemplo, quando a gente mente, quando a gente não fala a verdade, ou para as crianças, ou quando a gente fica dourando a pílula. Então essa necessidade, essa dificuldade de não conseguir sustentar a angústia das coisas. Toda vez que, por exemplo, pais, professores, às vezes eles não querem falar as coisas para as crianças, para os adolescentes, tem-se essa ideia de que é porque está protegendo a criança ou adolescente. Mas, na verdade, na maioria das vezes, é o adulto que não consegue lidar com aquilo. É o adulto que não consegue lidar com o que ele idealiza que é a infância, que é a adolescência. Então, é o adulto projetando ali naquela criança, naquele adolescente, quem ele é e como é difícil para ele lidar com aquilo. E aí, por isso, ele se antecipa e não consegue lidar com a vida. Uma outra coisa também, essa é a ideia quando a Wandinha fala assim, que não existem finais felizes. E isso é interessante porque me faz pensar assim, porque os finais, nem sempre o que a gente acha que é um fim é um fim.
Às vezes um fim é um começo no sentido de que aquilo vai abrir questões e possibilidades que vão se desdobrar na sua vida. Ou que o que a gente acha que é o fim, às vezes lá no futuro a gente pode retornar, a gente pode continuar. Às vezes, eu vou mudar de carreira, então eu vou encerrar isso aqui. Mas aí lá no futuro tem algo daquela carreira que você consegue encaixar e construir algo novo. Ou lá no futuro você percebe, não fazia sentido, eu posso retornar desse outro jeito, nesse outro lugar. Então os fins, eles não são tão fixos assim também. E isso pode ser bem libertador, perceber. E a outra coisa é a felicidade, a felicidade, ela não é uma garantia, uma eternidade. A felicidade não é você ficar intoxicado, você ficar como se estivesse bêbado, rindo sem parar e sem ser afetado por nada. A felicidade, ela é construída de momentos, ela dura momentos. Ninguém está feliz o tempo todo. Aliás, para ser feliz é preciso saber e conseguir viver, experienciar, sentir, sustentar os outros estados. A tristeza, a raiva, o fracasso. É exatamente nas mudanças que se percebe os momentos de felicidade, que podem ser variados. Desde grandes momentos de felicidade até a felicidade de tomar um copo de café que você gostou, que foi bem feito, aquele momento, um segundo, fazer um carinho no seu bichinho de estimação, enfim. A felicidade, ela não é fixa. E até o que é também felicidade, isso depende de cada um. Para algumas pessoas a felicidade vai ser ter um emprego, CLT ali, ter tudo certinho, estabilidade, sabe o resto da vida que vai fazer. Para outro é não ter rotina, é ter um pouco de liberdade. Para alguns vai ser casar e ter filhos, para outros vai ser solteiro e morar em outro país. Cada um sabe o que é para si, ou melhor, cada um constrói isso, porque isso também não é fixo. Então, realmente, os finais felizes, nesse sentido, eles não existem como universal e como garantia. A gente precisa estar sempre em construção. E agora, para encerrar mesmo, tem uma hora que a Wandinha fala assim, coincidências não existem. E isso é bem legal para pensar psicanálise. Uma coisa é uma coincidência, mas quando há uma repetição, uma insistência, aí de fato pode ter algo aí. Aí de fato pode ser o nosso inconsciente, ou melhor, as formações inconscientes aparecendo e nos oferecendo ali uma mensagem que, se a gente souber decifrar, pode nos ajudar, pode trazer transformações. E por fim, essa coisa do monstro que aparece no seriado, e ali nesse momento, né, não se sabe quem é o monstro, quem pode ser. Acho que traz que remete também ao infamiliar da psicanálise, que a gente tem partes desconhecidas em nós mesmos. Nós também temos pequenos monstros que fazem coisas que não são morais, que não são certas, que querem coisas que não são certas, e que se a gente foge, a gente recalca, mas que é nosso. E a gente precisa aprender a lidar, que a gente precisa conhecer. A gente tem esse desconhecido que nos assusta, que nos horroriza, que nos aterroriza. Mas é conhecendo ele, é entendendo mais sobre ele, que a gente pode construir uma outra relação e parar de ser refém dele. Bom, eu agradeço a você que assistiu esse episódio. A gente se vê aí no próximo vídeo. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve. E você me ajuda muito enviando esse vídeo para quem você acha que também pode gostar de pensar psicanálise, de pensar seriados. Se vocês têm sugestões, comentários, fiquem à vontade para deixar aqui para próximos vídeos e outras coisas que eu posso fazer. E me acompanhe nas redes sociais, no Instagram, no TikTok, para continuar conectados comigo. Um abraço e até o próximo vídeo.